Nessa videoaula faremos a correção da última atividade que era sobre sistemas lineares e sua resolução utilizando a regra de Cramer. A primeira questão: represente cada sistema em sua forma matricial. Em cada item, indique a matriz incompleta, a matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Bem, no item A nós temos esse sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Para representá-lo através de um sistema matricial, nós vamos fazer o seguinte: eu vou inicialmente transformar na equação matricial, onde eu pego a matriz dos coeficientes, que é a matriz de elementos 2, 3, 3 e menos 1, multiplico pela matriz dos coeficientes, na verdade pela matriz das incógnitas, que é a matriz coluna, xy, e igualo a matriz do termo independente, que é a matriz coluna também de elementos menos 6 e 8. Então você vai ter 2, 3, 3 menos 1, uma matriz quadrada dos coeficientes, também chamada de matriz incompleta. Logo em seguida você tem a matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Bem, então como a questão pede para a gente destacar cada uma, essa primeira é a matriz incompleta do sistema, também chamada de matriz dos coeficientes. A segunda, que é a matriz coluna de elementos xy, é a matriz das incógnitas. E por último nós temos a matriz dos termos independentes. O item B traz esse sistema de equações composto de 3 equações e 3 incógnitas. Então, do mesmo jeito, nós vamos representá-lo através de uma equação matricial. A primeira matriz que eu vou colocar é a matriz dos coeficientes. Se trata aí de uma matriz quadrada de ordem 3. Ela vai ser multiplicada por uma matriz coluna, que é a matriz das incógnitas, e iguala a outra matriz coluna, que é a matriz dos termos independentes. Bem, então agora destacando, a primeira matriz é a chamada matriz incompleta do sistema, ou matriz dos coeficientes, tanto faz. A segunda matriz é a das incógnitas e a terceira é a dos termos independentes. A segunda questão: resolva cada um dos sistemas lineares a seguir. Vamos lembrar que resolver um sistema linear é determinar o valor de x, y e, se for o caso, z. Determinar o valor das incógnitas. O que nós sabemos até agora para a resolução de sistema linear, nós conhecemos a regra de Cramer. Então eu trago aí um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Pela regra de Cramer, que é o que nós vamos utilizar, a matriz dos coeficientes, ou matriz incompleta, é a matriz A, que eu já tenho ela destacada aí. Eu começo calculando o determinante dessa matriz A. Então sobe o 3, baixa o 2, sobe o menos 1, baixa o 1. Calculando o determinante. Esse primeiro produto dá 6, o próximo produto dá 8 e o próximo produto dá 3. Voltando, eu coloco menos. Esse primeiro produto é menos 1. O próximo produto ele é 12, então coloco menos 12. E o próximo produto é menos 12, então você tem que colocar menos, porque está voltando o menos 12. Trabalho os sinais, menos e menos dá mais. Então ficou 6 mais 8, mais 3, mais 1, menos 12, mais 12. Juntando todo mundo, a gente percebe que o determinante da matriz A ele é 18. Feito o determinante da matriz A, então agora nós vamos montar a matriz AX, a matriz do coeficiente x, na verdade a matriz da incógnita x. Para montar a matriz da incógnita x, eu pego a matriz A e substituo a primeira coluna pelos termos independentes, que são menos 2, 11 e 3. Bem, calculando então o determinante de AX, sobe o 3, baixa o menos 2, sobe o menos 1, baixa o menos 1. Então vamos lá calcular esse determinante. Acompanhe aí. Esse primeiro produto é 6, o próximo produto é menos 8 e o próximo produto 33. Voltando, tem que colocar menos antes. Então aqui dá menos 11, vai ficar menos o menos 11. Aqui dá 12, coloco menos 12. E aqui dá 12, coloco menos 12 também. Trabalho os sinais, menos e menos dá mais. Vamos agora juntar todo mundo. Quando eu juntar todo mundo, eu encontrarei que o determinante de AX ele é igual a 18. Bem, daí então, se o determinante de AX é igual a 18,
o x ele é o determinante de AX sobre o determinante de A, que vai ficar 18 sobre 18, que é 1. Então, na letra A, no sistema da letra A, o x é igual a 1. Para encontrar o y, a gente monta a matriz AY, a matriz da incógnita, né, da variável y. Para montar essa matriz, eu pego a matriz A e substituo a segunda coluna pelos termos independentes. Bem, daí então eu vou agora calcular o determinante de AY, sobe o 3, baixa o 2, sobe o menos 1, baixa o menos 1. Bem, calculando o determinante então, acompanhem, esse produto dá menos 12, esse produto dá menos 22 e esse produto dá menos 3. Bora voltar. Esse produto dá 2, coloco menos 2. Esse produto dá menos 33, então fica menos o menos 33. E esse produto dá 12, coloco menos 12. Menos e menos dá mais, então o determinante de AY pode ser escrito dessa forma. Vamos então agora juntar todo mundo, juntando todos. Menos 12 menos 22, menos 3 menos 2, mais 33 menos 12, isso vai dar menos 18. Bem, se o determinante de AY é menos 18, então nós vamos ter que o y é o determinante de AY sobre o determinante de A. Então isso vai ficar menos 18 sobre 18, ou seja, o y é menos 1. Bem, calculamos o x, calculamos o y, claro, utilizando a regra de Cramer. E agora nós vamos calcular o z. Eu monto a matriz AZ, que ela é obtida a partir da matriz A, trocando a terceira coluna da matriz A pelos termos independentes, e vamos calcular o determinante de AZ. Então você pega, sobe o 3, baixa o 2, sobe o 3, baixa o menos 2. Vamos então calcular esse determinante. Esse produto é 33. Esse produto ele vale menos 24 e esse produto vale 6. Voltando, aqui dá 3, coloco menos 3. Aqui vai dar 24, coloco menos 24. E aqui vai dar menos 66, então fica menos o menos 66. Vamos trabalhar os sinais, menos e menos é mais. Agora é só juntar 33 menos 24, mais 6 menos 3, menos 24 mais 66, dá igual a 54. Então o determinante AZ é igual a 54. Com isso, então, o Z é o determinante AZ sobre o determinante de A. Vai ficar 54 dividido para 18, que é 3. Ou seja, nós temos que o x é 1, o y é menos 1 e o z é 3. Então, o conjunto de solução do sistema é a terna ordenada 1, menos 1 e 3. O item B nós também temos um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. Então, faremos do mesmo jeito. Eu começo aí montando a matriz incompleta, ou matriz dos coeficientes, que é a matriz A. Calculando o determinante da matriz A, eu subo o 4, baixo o 4, sobe o 1, baixo o 1. Então, agora resolvendo o determinante, esse produto ele é 40, esse produto é 12 e esse produto é 6. Voltando, esse produto é 6, coloco menos 6. Aqui dá 12, coloco menos 12. E aqui dá 40, coloco menos 40. Dá para cancelar 6 com menos 6, 12 com menos 12 e 40 com menos 40. De maneira que o determinante da matriz A é igual a 0. Bem, se o determinante da matriz A é igual a 0, eu vou agora então calcular o determinante de AX. Para isso eu monto a matriz AX, substituindo a primeira coluna da matriz A pelos termos independentes, que são 7, 6 e 10. Então, o determinante de AX ele vai ficar dessa forma. Sobe o 10, baixa o 7, sobe o 1, baixa o 1. Vamos calcular os produtos. Esse produto dá 100, esse produto dá 21 e esse produto dá 12. Voltando, esse produto dá 12 negativo, né? O produto anterior. Voltando, esse produto dá menos 12, então coloco menos o menos 12. Esse produto vai dar 30, coloco menos 30. E esse produto dá 70, coloco menos 70. Desse modo, então, o determinante de AX, trabalhando os sinais menos e menos dá mais, então ele vai ficar 100 mais 21, menos 12, mais 12, menos 30, menos 70, que vai dar, então,
21 positivo o valor do determinante de AX. Bem, se o determinante de AX é 21 positivo, então nós temos o seguinte: se o determinante de A é 0 e o determinante de AX não é 0, já que é 21, esse sistema é impossível. Por que esse sistema é impossível? Porque na hora que eu fosse calcular o valor de x, eu teria que pegar o determinante de AX dividido pelo determinante de A. Isso ficaria 21 dividido para 0. Nós sabemos que é impossível dividir um valor não nulo por 0. Por isso que o sistema é impossível. Aí você pergunta, e o que acontece quando o sistema é impossível? Quando nós temos um sistema impossível, o conjunto de solução dele é vazio. Isso quer dizer que esse sistema linear do item B, ele não possui solução. No item C, nós temos outro sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. A maneira de resolver nós já sabemos, então monta a matriz dos coeficientes, a matriz A, e a gente começa calculando o seu determinante. Para isso, sobe o menos 5, baixa o 4, sobe o 2, baixa o menos 3. Calculando o determinante, esse produto é menos 50, esse produto é menos 8 e esse produto é 12 positivo. Voltando, esse produto dá 8, coloca menos 8. Esse produto é menos 15, então fica menos o menos 15. E esse produto é menos 40, daí fica menos o menos 40. Já que menos e menos é mais, trabalho os sinais, vai ficar dessa forma. Então o determinante A é menos 50, menos 8, mais 12, menos 8, mais 15, mais 4, que vai dar então 1. Portanto, o determinante da matriz incompleta A é igual a 1. Continuemos então. Montar agora a matriz AX, substituindo a primeira coluna da matriz A pelos termos independentes 3, 10, menos 7. Fazendo o determinante de AX, eu vou, sobe o menos 7, baixo o 3, sobe o 2, baixo o menos 2. Vamos lá então calcular os produtos, né? Esse primeiro produto é menos 70, esse próximo produto é menos 6 e esse próximo produto é 60 positivo. Voltando, aqui vai dar 40, coloco menos 40. Aqui dá menos 21, então vai ficar menos o menos 21. E aqui dá menos 30, coloco menos o menos 30. Já que menos e menos é mais, então vai ficar o determinante de AX, menos 70, menos 6, mais 60, menos 40, mais 21, mais 30, que dá menos 5. Bem, se o determinante de AX é menos 5, então o x é o determinante de AX sobre o determinante de A. Isso vai ficar menos 5 sobre 1, que é menos 5. Portanto, o valor de x é menos 5. Continuemos então, né? Vamos chamar de AY a matriz que você obtém trocando então a segunda coluna da matriz A pelos termos independentes 3, 10 e menos 7. Bem, daí então vamos calcular o determinante de AY. Para isso eu vou, sobe o menos 5, baixo o 4, sobe o 2, baixo o menos 2. Vamos lá então calcular esse determinante AY. Esse produto é menos 75, esse produto é 80, esse produto é 42. Positivo, né? Voltando, aqui vai dar 12, coloco menos 12. Aqui dá 150, ponho menos 150. E aqui dá menos 140. Tem que colocar entre parênteses, menos porque está voltando o menos 140. Trabalho os sinais, menos e menos é mais. Então o determinante AY é menos 75 mais 80, mais 42 menos 12, menos 150 mais 140, que dá então 25. Se o determinante AY é 25, então nós podemos calcular o valor de Y. O Y é o determinante AY sobre o determinante A. Isso vai ficar 25 sobre 1, que é 25. Bem, já sabemos quem é o X, já sabemos quem é o Y. Falta quem? Falta o Z. Então, montamos a matriz AZ, trocando a terceira coluna, né, da matriz A pelos termos independentes. Então, o determinante AZ é esse que nós estamos vendo aí na tela. Eu vou, sobe o menos 5, baixo o 4, sobe o menos 7, baixo o 3. Resolvendo então o determinante, a gente vai ter que esse primeiro produto é menos 100, o próximo produto é 28 e o próximo produto é menos 12.
Voltando, esse produto ele vai dar menos 28, então ponha menos o menos 28. Esse produto é 15, coloco menos 15. E esse produto é menos 80, vai ficar menos o menos 80. Bem, já que menos e menos é mais, então trabalhando os sinais, o determinante AZ vai ficar menos 100 mais 28, menos 12 mais 28, menos 15 mais 80. Junta todo mundo, então, nós temos que o determinante AZ é 9. Bem, se o determinante AZ é 9, então nós temos que o Z é o determinante AZ sobre o determinante A. Isso vai ficar 9 sobre 1, que é 9. Ou seja, o x é menos 5, o y é 25 e o z é 9. Daí então, o conjunto solução desse sistema de equações do item C é a terna ordenada menos 5, 25 e 9. A terceira questão. Os números das contas bancárias ou dos registros de identidade, eles costumam ser seguidos por um ou dois dígitos, denominados dígitos verificadores, que servem para conferir sua validade e prevenir erros de digitação. Em um grande banco, os números de todas as contas são formados por algarismos de 0 a 9, na forma ABCDEF, dígito XY, em que a sequência ABCDEF representa nessa ordem os algarismos do número da conta e X e Y nessa ordem representam os dígitos verificadores. Bem, para obter os dígitos X e Y, o sistema de processamento de dados do banco constrói as seguintes matrizes. Constrói essa matriz A, que na verdade vai ser a matriz dos coeficientes de um sistema linear, a matriz B, que vai ser a matriz das incógnitas, e a matriz C, que vai ser a matriz dos termos independentes. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção é para a maneira como a matriz C ela é construída. A matriz C, a matriz coluna C, ela tem na primeira linha o valor do dígito A menos o dígito B, na verdade do algarismo A menos o algarismo B. Na segunda linha, C menos D. E na terceira linha, E menos F. Bem, a partir daí, os valores de x e y eles são obtidos pelo resultado da operação matricial, onde eu pego a matriz A, multiplico pela matriz B e igualo com a matriz C, desprezando-se o valor de Z, porque não tem o dígito Z, né? Assim, os dígitos verificadores correspondentes à conta corrente de número 356.281 são. Então, nós queremos saber quais são os dígitos verificadores dessa conta corrente que foi dada aí na questão. Bem, nós temos aí a matriz A. Então, se nós temos essa matriz A, o que eu posso calcular? Eu começo calculando o determinante dela, né? Porque como aí vai formar um sistema, vamos lembrar que na hora que eu formo um sistema, para resolver o sistema, eu tenho que fazer pela regra de Cramer. Então, pela regra de Cramer, o primeiro trabalho é calcular o determinante da matriz A. Então, você pega, sobe o 0, baixa o 1, sobe o menos 1, baixa o 1. Vamos resolver o sistema. Esse produto é 0, esse produto é menos 1, esse produto é 0. Voltando, aqui 0 e aqui também 0. Com isso, então, o determinante da matriz A é igual a menos 1. Bem, vamos então agora calcular os determinantes das matrizes das incógnitas, né? Mas para isso eu vou ter que primeiro descobrir quem é a matriz C. Porque os valores da matriz C, eles dependem dos dígitos dos algarismos, no caso da conta, né? Bem, então nós sabemos que a matriz C é essa matriz coluna, onde o primeiro elemento dela é A menos B, são a diferença entre os dois primeiros algarismos do número da conta. Então A menos B vai ser 3 menos 5. C menos D são os dois próximos algarismos. Vai ser 6 menos 2. Comparem aí o número da conta com a sequência ABCD e F. E E menos F são os dois últimos algarismos, que é 8 menos 1. Desse modo, então, a matriz C ela vai ter como elementos menos 2, 4 e 7. Então, aí é a matriz dos termos independentes. Com a matriz dos termos independentes, dá agora para a gente calcular e depois fazer o determinante da matriz das incógnitas. A matriz AX, que eu obtenho a partir da matriz A, substituindo a primeira coluna pela matriz C, que é a matriz dos termos independentes,
ela vai ficar então essa matriz de ordem 3 que a gente está observando. Calculando o seu determinante, eu subo o 7, baixo o menos 2, sobe o menos 1, baixo 1. Vamos então fazer o determinante. Esse primeiro produto é 0, o próximo produto é 2, o próximo produto é 8. Voltando, esse produto é 8, coloco menos 8, esse produto é 7, coloco menos 7, e esse produto é 0. Bem, juntando então, 0 mais 2 mais 8 menos 8 menos 7 menos 0, eu tenho que o determinante AX é igual a menos 5. Bem, se o determinante AX é igual a menos 5, então a gente vai ter que o dígito x ele é o determinante AX sobre o determinante A. Isso vai ficar menos 5 sobre menos 1, que é 5 positivo. Para descobrir quem é o dígito y, eu começo montando a matriz AY, onde eu vou substituir a segunda coluna da matriz A pela matriz lá dos termos independentes. Monto o determinante AY, então eu vou pegar, subir o 0, baixar o 1, subir o menos 1, baixar o menos 1. Bem, calculando esse determinante, nós temos os seguintes valores. Esse produto dá 0, esse produto vai dar menos 4 e esse produto dá 0. Voltando, aqui nós temos o produto 0, aqui um produto 0 e aqui outro produto 0. De maneira então que o determinante AY é igual a menos 4. Bem, eu posso então agora calcular o dígito y, lembrando que ele é o determinante AY sobre o determinante A pela regra de Cramer. Isso vai ficar menos 4 sobre menos 1, que é 4. Bem, se o dígito x é 5 e o dígito y é 4, então o dígito xy será formado pelo número 54. Desse modo, então, nós temos como resposta correta o item E. Seria, então, o dígito 54, o dígito dessa conta corrente. Quarta questão da Unicamp. Uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha de caju e castanha do Pará. Sabe-se que o quilograma de amendoim custa R$ 5,00, o quilograma de castanha de caju custa R$ 20,00 e o quilograma de castanha do Pará custa R$ 16,00. Cada lata deve conter meio quilograma da mistura e o custo total dos ingredientes de cada lata deve ser de R$ 7,75. Além disso, a quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a 1/3 da soma das outras duas. Nesse caso, as quantidades de cada ingrediente por lata são... Bem, quando você olha para as opções, é para a gente dizer quantos gramas de cada ingrediente tem em cada lata. Observe que o enunciado todinho falou em quilograma, mas a solução está em grama. Então, tudo que eu vou trabalhar nessa questão, eu já vou trabalhar pensando no valor em grama, certo? Vamos lá, então, pensar da seguinte maneira. Vou chamar de x, y e z, respectivamente, as quantidades em grama de amendoim, castanha de caju e castanha do Pará em cada lata. Então, x será a quantidade de amendoim, y a quantidade de castanha de caju e z, na verdade, a quantidade de castanha do Pará. Bem, como cada lata deve conter meio quilograma da mistura, que é 500 gramas, então x mais y mais z tem que ser igual a 500. Além disso, cada lata de cada um dos componentes, ele custa, respectivamente, essas quantias. Vamos lá, então. Cada grama, na verdade, de cada um dos componentes vai custar. Pensem aí. Se eu sei que 1 quilograma de amendoim custa R$ 5,00, 1 grama, que é a milésima parte de 1 quilograma, vai custar, então, R$ 0,005. É só pegar R$ 5,00 e dividir por 1.000. O quilograma da castanha de caju custa R$ 20,00. Então, 1 grama de castanha de caju custa R$ 0,02, ou seja, 2 centavos, né? Que eu peguei os R$ 20,00 e dividi por 1.000 também. E de maneira equivalente, a gente conclui que o grama de castanha do Pará vai custar R$ 0,016. Bem, como o custo de cada lata é de R$ 5,75, nós vamos ter essa equação. 0,005, que é o valor de cada grama de amendoim, multiplicado por x, que é a quantidade de amendoins na lata, mais 0,02, que é o valor de cada grama de castanha de caju, multiplicado por y, que é a quantidade de castanha de caju, mais 0,016 multiplicado pelo z,
que é a quantidade de castanha do Pará, isso em cada lata. Isso tem que dar igual a 5,75. Bem, como vocês podem perceber, ficou uma questão muito quebrada, né? Então, para facilitar a nossa vida, eu multiplico a equação toda por 1000. Ao multiplicar a equação toda por 1000, nós chegamos então na equação 5x mais 20y mais 16z igual a 5.750. Bem, vamos continuar então avaliando. Como a quantidade de castanha de caju em cada lata é 1/3 da soma das outras duas, vamos lembrar que castanha de caju é o y. Então o y ele tem que ser 1/3 da soma do amendoim com castanha do Pará. Ou seja, ele tem que ser 1/3 da soma de x com z. Então a gente pode escrever que o y é x mais z sobre 3. Claro, a partir daí, fazendo produto dos meios pelos extremos, nós temos que x mais z é igual a 3y. Pessoal, nós temos três equações. X mais y mais z igual a 500. 5x mais 20y mais 16z igual a 5.750. E x mais z igual a 3y. Com essas três equações, a gente pode montar um sistema, certo? Então, o que eu vou fazer? Ao montar esse sistema, a gente pode resolver utilizando a regra de Cramer. Só que essa questão está um pouco longa. Se eu ainda for utilizar a regra de Cramer, eu não acabo hoje. O que eu vou fazer? Eu vou fazer por uma maneira mais simples. Essa última igualdade, a gente sabe que x mais z é igual a 3y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na equação x mais y mais z igual a 500 e vou pegar o x mais z e substituir por 3y. Da forma como a gente está vendo aqui. Ó. Eu pego então o x mais z e troco por 3y. Desse modo fica 3y mais y igual a 500. Isso quer dizer que 4y é igual a 500. Logo, y é 500 dividido para 4, que dá então 125. Ou seja, a gente acabou de descobrir que nós teremos 125 gramas de castanha de caju em cada lata. Bem, mas não é para descobrir só as castanhas de caju. É para descobrir as demais também. Para descobrir o amendoim e é para descobrir castanha do Pará. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir nas demais. Se o y é igual a 125, quando eu tenho que x mais y mais z é igual a 500, então x mais 125 mais z é igual a 500, vai me dizer que x mais z é 500 menos 125, que é 375. Então, nós concluímos que x mais z é igual a 375. Bem, por outro lado, a gente pode pensar da seguinte maneira também. Eu sei que 5x mais 20y mais 16z é 5.750. Mas nós já sabemos que o y é 125. Então, substitui o y por 125. Quando eu multiplicar por 100, vai dar 2.500. Jogo 2.500 para o outro lado subtraindo. Então, nós chegamos à equação 5x mais 16z igual a 3.250. Bem, com isso, eu monto agora um sistema só de duas equações. Eu já sei que x mais z é 375 e acabei de descobrir que 5x mais 16z é 3.250. Montei um sistema de duas equações. Posso resolver pela regra de Cramer, se eu quiser. Mas, como eu disse, eu estou fugindo da regra de Cramer, senão a questão vai ficar muito grande. Eu vou fazer pelo método normal. Vou fazer pelo método da soma. Eu multiplico a equação de cima por menos 5, observem aí, e repito a equação de baixo. Para que multiplicar de cima por menos 5? Porque eu posso cancelar menos 5x com 5x e vou juntar. 16z menos 5z dá 11z, igual 3.250 menos 1.875 dá 1.375. Pego o 11, passa dividindo, então 1.350 dividido para 11, nós achamos então z igual a 125 gramas. Ou seja, a gente vai colocar 125 gramas de castanha do Pará em cada lata. Falta então a gente descobrir apenas qual é a quantidade de amendoim. Mas vamos pensar o seguinte, nós sabemos que são 125 gramas de castanha do Pará, são 125 gramas de castanha de caju e que cada lata tem 500 gramas. Então, para chegar em 500 gramas, está restando apenas 250 gramas para ser a quantidade de amendoim. Portanto, então, nós vamos colocar 250 gramas de amendoim, 125 gramas de castanha de caju
e 125 gramas de castanha do Pará. De maneira então que o nosso item correto é o item C. Só relembrando, quem tiver respondido essa quarta questão pela regra de Cramer, não é errado não. Apenas eu acho que deu mais trabalho para vocês. Quando eu explico a regra de Cramer, é para vocês saberem que tem essa maneira de resolver sistemas lineares, mas você não é obrigado a fazer direto por ela não. A quinta questão. Observe as notas e a média final de certo aluno em 3 etapas de avaliação de um curso composto das disciplinas Matemática, Português e Informática. Tá aí então, em cada etapa de avaliação, são 3 etapas, né? Tem aí a nota em cada uma dessas disciplinas e a média final do aluno. Isso, média final em cada etapa. Sabendo que as notas das disciplinas têm peso x, y e z, respectivamente, ou seja, x é o peso da prova de matemática, y o peso da prova de português e z o peso da prova de informática. E lembrando que a soma desses pesos, x mais y mais z igual a 10, determine esses valores. Ou seja, determine x, y e z. Vamos lá então. Na primeira etapa, né, para você calcular a média do aluno, o que você vai fazer? Isso é média ponderada. Vamos relembrar como é que calcula a média ponderada. Pega cada nota, multiplica pelo peso e divide pela soma dos pesos. Então você vai pegar 9 em matemática vezes o peso x, mais 6 em português vezes o peso y, mais 7 em informática vezes o peso z. Dividido pela soma dos pesos, x mais y mais z, dá a média da primeira etapa, que é 7,7. Bem, mas a questão me diz que x mais y mais z é igual a 10. E agora você faz produto dos meios pelos extremos e você conclui que 9x mais 6y mais 7z é igual a 77. Na segunda etapa eu faço de maneira equivalente. Eu vou pegar 8 em matemática vezes o peso x, mais 5 em português vezes o peso y, mais 9 em informática vezes o peso z. Dividido pela soma dos pesos, x mais y mais z, isso é igual à média final na segunda etapa, que é 7,3. Como a soma dos pesos é 10, coloquei 10 aqui embaixo, e agora eu faço produto dos meios pelos extremos, e encontro que 8x mais 5y mais 9z é igual a 73. Finalmente, na terceira etapa, eu faço algo parecido. Você pega 5 em matemática vezes o peso x, mais 9 em português vezes o peso y, mais 7 em informática vezes o peso z. Tudo isso sobre x mais y mais z é igual a 6,6. Bem, como aí x mais y mais z é 10, faça produto dos meios pelos extremos e a gente conclui que 5x mais 9y mais 7z é igual a 66. Bem, com essas 3 equações, eu chego nesse sistema. Para resolver esse sistema, a única maneira que a gente sabe por enquanto, já que ele é um sistema completo, como a gente chama, é a regra de Cramer. Então vamos lá. Monta aqui a matriz dos coeficientes, que é a matriz A. Eu vou fazer direto para não perder tanto tempo, porque esse vídeo já está muito longo, né? Mas vamos lá. Monta a matriz A. Quando você calcular o determinante dela, todo mundo já viu como é que calcula o determinante de ordem 3. O determinante da A vai dar menos 151. Monta agora a matriz AX, trocando a primeira coluna da matriz A pelos termos independentes. Calcula o determinante de AX, vai dar menos 755. Depois, monta a matriz AY, substituindo a segunda coluna da matriz A pelos termos independentes. E, igualmente, você descobre que o determinante AY é igual a menos 453. Por último, então, monta a matriz AZ, substituindo a terceira coluna da matriz A pelos termos independentes, e descobre que o determinante AZ ele é menos 302. Tendo todos os determinantes, então agora dá para descobrir os pesos, porque nós sabemos que o x ele vai ser o determinante AX sobre o determinante A. Isso vai dar menos 755 dividido para menos 151. Eu tenho então que o x é igual a 5. Por outro lado, o y é o determinante AY sobre o determinante A. Isso vai dar menos 453 dividido para menos 151. Então você conclui que o y é igual a 3. E por último, o z é o determinante AZ sobre o determinante A. Isso vai ficar menos 302
sobre menos 151. Logo, Z igual a 2. Ou seja, o peso da prova de matemática, que é o X, é 5. O peso da prova de português, que é o Y, é 3. E o peso da prova de informática, que é o Z, é 2. Quero aqui chamar a atenção a um detalhe, né? O detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Vocês podem até, dependendo de como vocês tenham manipulado os valores dessa questão, vocês podem até ter encontrado determinantes diferentes. Pode acontecer isso. Se o determinante tiver dado diferente, mas a resposta final tiver dado 5, 3 e 2, sua resposta está correta. Não há o que discutir. Agora, se a sua resposta final não tiver dado 5, 3 e 2, a sua questão está errada. Revise, refaça e veja aí o que você errou. Sexta questão. Na imagem, os vértices do triângulo estão representados pelas letras X, Y e Z. A soma dos números indicados em cada um dos lados desse triângulo é igual a 30. Tá? Então, o triângulo, né, com alguns valores, X, Y e Z nos vértices. Construa um sistema que permita calcular os valores de X, Y e Z e, em seguida, resolva o sistema determinando esses valores. Bem, como é que eu vou construir um sistema? Lembrando que a soma de cada lado do triângulo tem que dar 30. Então, com isso, como essa soma tem que dar 30, nós vamos ter o seguinte. Pegando aí, por exemplo, o lado esquerdo do triângulo. Do lado esquerdo do triângulo, x mais 9 mais y é igual a 30. Então, isso quer dizer que x mais y é 30 menos 9, portanto, x mais y é 21. Agora, olhando, por exemplo, para o lado direito do triângulo, x mais 7 mais z é 30. Então, x mais z é 30 menos 7. Portanto, x mais z é igual a 23. Por último, y mais 10 mais z é 30. Portanto, y mais z é 30 menos 10. Logo, y mais z é 20. Bem, x mais y, 21. X mais z, 23. Y mais z, 20. O sistema que a questão pediu para a gente montar é esse. Esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas, ele permite então que a gente calcule quais os valores de x, y e z. Bem, quem fez esse sistema, a resolução desse sistema, utilizando regra de Cramer, não tem problema, inclusive é a matéria que nós estamos estudando. Mas, claro, nós estamos numa atividade longa para corrigir. Eu fiz de uma maneira que sai mais rápido para a gente não tomar tanto tempo. Eu fiz substituindo. Como foi que eu fiz substituindo? Se eu sei que x mais y é 21, então eu posso isolar o y e dizer que o y é 21 menos x na primeira equação. Na segunda equação, nós sabemos que x mais z é 23. Então eu posso isolar o z e dizer que z é 23 menos x. Eu pego esses dois valores do y e do z e substituo na terceira equação. A terceira equação, y mais z é 20. Então, se y mais z é 20, o y é 21 menos x, o z é 23 menos x, igual a 20. Juntando, então, 21 com 23 dá 44, menos x com menos x dá menos 2x, igual a 20. Logo, menos 2x é 20 menos 44, o que quer dizer que menos 2x é menos 24. Portanto, x é menos 24 dividido para menos 2, portanto, x é 12. Então, você já sabe que o x, que é quem está aí no vértice superior do triângulo, é igual a 12. E como é que eu descubro o y e z? É só substituir, então, nas demais equações. Por exemplo, a gente viu lá em cima que o y é 21 menos x. Como o x é 12, então o y é 21 menos 12, que é 9. O z eu faço da mesma maneira. O z é 23 menos x, então vai ficar 23 menos 12, que vai dar 11. Logo então, x é 12, y é 9 e z é 11. Vejam que com esse método eu ganhei muito tempo. Se eu tivesse pela regra de Cramer, eu ainda estaria fazendo os determinantes. Além de dar muito longo, pegaria um tempo bem maior. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava sistema linear, bem como a regra de Cramer.